Graças e paz, irmãos. Bom dia. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê entendimento revelado da Tua palavra. Nos dê fé para aplicar, Jesus, a palavra. Viver ela, Senhor, na vida comum, porque, Senhor, nossa vida não é religiosa, Senhor. Nós somos filhos de Deus e um filho, um cidadão, tem um comportamento, Senhor, igual em todo lugar. Nos dê essa graça, Jesus. Bom, Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, diz assim: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Vou repetir: se estiver embotado, a palavra embotado quer dizer enferrujado. Se tiver enferrujado o machado, a faca ou o objeto cortante, e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. E aqui Salomão está fazendo uma comparação de um instrumento, de trabalho. É um instrumento, ele não deixou de ser, mas ele não está devidamente afiado, ele não tem passado por manutenção, Então, ele quer explicar que o fato de você ser um instrumento, se a sua vida está coberta de ferrugem, ou se alguma coisa está tirando o fio do corte, e aí tudo que você faz com mais esforço. Por isso que a gente vê muito crente cansado. Eu não estou falando de cansado fisicamente. É olhando toda hora por cima do ombro, pensando em desistir, olhando para trás. E a Bíblia é clara quando ela fala assim: aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno. Sendo que o Senhor permite todo mundo sentar na mesa. E Ele fala que a mesa é digna para todos que considera, o prazer da companhia, mas Deus considera indigno todo mundo que fica olhando e toda hora naquela oração de ameaça, Qual oração de ameaça? Oração que você vai me perder. Olha, Jesus, eu não estou aguentando mais. Olha lá. Então, para um Cristo, irmãos, um Cristo que desceu, abriu mão ali dos seus direitos, e viveu uma vida comum, venceu o que eu e você não podíamos vencer, passou pela sua via dolorosa, passou por sofrimento, recebeu a afronta de quem ele ajudou, mas abraçou a cruz, foi até o fim e não aceitou ser chamado de bom até terminar. E na cruz liberou aquela palavra: Senhor, Pai, está consumado. Eu terminei a obra que você me deu para realizar. Eu segui à risca o que o Senhor me pediu. Então ele pede essa glória devolvida só quando termina. Então você, nós ainda não terminamos. Talvez esse esforço, esse cansaço, essa sensação de que parece que a gente não está saindo do lugar, é que falta lubrificação nas nossas rodas, irmãos. E falta beber água, Fui com um osteopata mexendo no meu osso assim: você não bebe água, Uns 3 naquela semana. Minha irmã tomando água, logo lembrei: Lohane bebeu uma golinha da água. Lohane tá com os joelhos bons, mas eu fazia barulho, faltando o quê? Falta graxa, meu amigo. Graxa no joelho. Então, às vezes, o esforço que a gente pratica, irmãos, é incomum na nossa fé. Está cansado fisicamente, com a lida, tipo ontem, o Luiz estava aqui, um coroa daquele, acho que é criancinha,
Aí que 6 horas a bateria bateu, né? Eu falei, vai embora, eu fico lá na serra e cansado, naturalmente, isso aí da natureza, mas quando isso afeta o nosso espírito, alguma coisa errada não está certa. E provavelmente alguns dos fundamentos naturais da nossa fé está sendo negligenciado, que é o fundamento da leitura diária e devocional, que é o fundamento da oração. E aí não é parar para orar, ou quem vem aqui orar aqui coletivamente é maravilhoso, porque exercita uma prática que é uma prática apostólica ali, neotestamentária. A igreja vivia reunida para orar, irmãos. Mas existia também um fundamento que é: feche a porta do seu quarto, ore em secreto. E aí, pastor, tirar um momento, fechar a porta do meu quarto? Não, irmão, você está em movimento, você está em constante conversa com Jesus. Você viu ali o diabo lançando uma isca para você, você repreende. Está repreendido. Não, Satanás. Você está em constante batalha. E você não pode se dar o luxo de imaginar que hoje o diabo tirou férias, porque ele não tira, irmãos. Ele não tira férias, ele não dorme. Só que a boa notícia é que o seu Deus também não dorme. E quando ele fala, descansa, ele vai cobrir o turno do seu sono. Se ele falar, pode dormir e descansar, Ana, é que ele vai cobrir o turno do sono. Mas se você tiver com um sono indevido, no momento que era para você estar desperto, então aí você está em perigo. Então o discernimento tem que ser total na nossa vida. Não dá para cochilar nessa brincadeira. E Salomão soltou essa pedrada aqui. Se estiverem botado ferro, talvez você tenha a ferramenta certa, está na sua mão, sabe como realizar, mas está realizando com um esforço a mais. Está cansando mais. Está cansando mais porque está trabalhando, colocando muito mais esforço, quando na verdade devia trabalhar colocando muito mais espírito. Está colocando mais força carnal, força física, quando deveria colocar mais força espiritual, mais discernimento, mais longanimidade, benignidade, mais fruto do Espírito, mais do Espírito, para poder você ter mais êxito. E aí você vai descobrir, as pessoas que trabalham em cozinha, que os acidentes com faca cega. A faca afiada, irmão, você só coloca assim, só puxar o peso dela faz o trabalho. Mas a faca que não está afiada, a pessoa na tentativa de colocar força naquilo, ela tomba e aí vai um dedinho, ou um corte. Então, cuidado, trabalhar com a ferramenta cega. O machado está embotado, ele está enferrujado, ele não tem fio de corte. Afia o seu machado. A faca não está cortando, não estou trabalhando com leveza, não tá sendo fácil trabalhar. Para tudo. Entra no seu quarto, fala com seu pai em secreto. Faça um jejum. Nós estamos agora, por exemplo, afiando nossas espadas, né? O jejum é um dos instrumentos que Deus deixou para afiar nossas espadas. O que cega a nossa vida senão a carne, irmão? O que cega a sua capacidade de ver espiritualmente? Carne. E aí você coloca um jejum lá, a carne esperneia, né? Aí você dedica algumas horas de leitura bíblica, aí aquela mente que está cheia de pensamentos que não deveria estar ali, é substituído aquele pensamento. Tira um pensamento e joga a palavra para dentro. Mais uma coisa que está afiando o fio do corte, do instrumento que Deus te deu. Aí você tira tempo de devoção. Coloca um louvorzinho, irmãos. Vamos limpar a casa, limpar o ar, né? Coloca um louvor. Desliga alguns aparelhos, alguns momentos. Você não vai morrer, não. Coloca ali, stand-by. Não, hoje eu vou me dedicar só a ouvir e a meditar na palavra. Vou me alimentar. E você vai perceber que aquele machado que estava enferrujado vai começar a ter precisão. Porque aqui é sobre a precisão, né? Ele fala que não afiar o corte. O que está matando a gente é não parar para afiar o corte. E são esses fundamentos da nossa fé.
E aí ele explica que a força mal aplicada não tem benefício, só cansa você. Fazer força, irmãos, não é comum para quem tem uma ferramenta afiada. Só está fazendo força para fazer alguma coisa quem de alguma maneira esqueceu de parar para afiar o seu machado. Só está cansando, porque é natural, irmão, quando você tem uma ferramenta afiada, você cortar e ser mais preciso, acertar mais. E aí ele compara tudo isso, ele põe um ponto e vírgula aqui, né? Ele fala, mas a sabedoria... Então ele explica que a sabedoria é esse fio de corte. E a gente sabe que a sabedoria é uma pessoa, irmãos. A sabedoria, se você lê Provérbios, estava lá quando Deus estava criando tudo. Então a sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é excelente para dirigir, ou seja, as nossas vidas, irmãos, debaixo do controle dos desígnios e dos ensinamentos dessa sabedoria pessoa, o Cristo, faz com que a gente dirija nossas vidas para um lugar seguro, um lugar certo, firmeza, convicção. Aquele terreno cheio de lodo, que a gente coloca um monte de força, mas não tem tração, desaparece, porque a sabedoria, ela não só aponta o lugar para onde você tem que ir, como ela te dá tração para ir. Porque é como se o Senhor tirasse os seus pés do charque do lodo. Não tem um salmo que fala isso. Ele tirou meus pés do charque do lodo e me colocou sobre uma rocha. A sabedoria é a rocha e em cima da rocha você tem tração. Você não coloca tanta força, você consegue sair do lugar. Mas já tentou subir um morro lameado, né? Já tentou subir um morro? Já escorreguei muito. Mas é que você faz uma força, pega velocidade, depois escorrega e tal. E você precisa achar um lugar em que os seus pés tenham atração para poder avançar. E esse lugar que te dá atração é a sabedoria. A sabedoria é excelente para dirigir. Muitas pessoas estão se dirigindo por inteligência. E, irmãos, inteligência não substitui sabedoria. É natural você ver uma pessoa que não sabe escrever o nome, cheio de sabedoria. E é comum ver uma pessoa que já escreveu livros, já leu não sei quantas coisas, ignorante de maré de si. Porque, irmãos, a minha inteligência tem que servir ao Senhor. E se a minha inteligência serve ao Senhor, eu vou viver por sabedoria. Porque, às vezes, minha inteligência não vai tocar nem no chão do que é a sabedoria. Sabedoria passa por outro canal, irmão. Sabedoria passa por um nível de fé. Sabedoria passa por um campo sobrenatural. A sabedoria não passa por esses caminhos comuns. Sabedoria vem do alto. Ela se manifesta. Sabedoria te dá antecipação, por exemplo, de alguma coisa que está para acontecer. É relação profunda com a voz do Senhor. Infelizmente, tem muitas pessoas seguindo viagem com um furo no barco. Já falei isso aqui. Às vezes a pessoa está com um barco, né? E ela percebe que o barco tem uma rachadura. Mas eu preciso fazer, se eu não fizer, como vai ser? Não é não fazer que eu estou falando. É puxar o seu barco para o cais, gastar um pouco de tempo ali com o Senhor. Não é de férias, irmãos. Férias praticamente é se entregar à fraqueza. É puxar o seu barco para o cais, perceber que tem um furo aqui, tem uma brecha no barco da minha vida e trabalhar na brecha, para fechar a brecha. Porque o problema, irmãos, não é a água de fora, porque o barco foi feito para sobreviver à água que está fora. Mas quando essa água começa a entrar, quando essa água encontra um caminho, então esse barco está correndo risco. E esse barco foi feito para não deixar nada de fora atingir dentro. Se alguma coisa de fora está atingindo sua vida, no interior da sua fé, então puxa o barco, vamos achar o furo, vamos trabalhar nisso. Aí se é casal, vamos achar o furo aqui. Achei, vamos colocar resina. Aí como diz lá na construção da arca,
passa betume por dentro e por fora. Vamos betumar? Vamos betumar? O Espírito Santo vai permear a sua vida. Não, eu disse que o Espírito Santo vai permear a sua vida. Sua vida vai ser permeada pelo Espírito Santo. Ele vai te proteger por dentro, vai te proteger por fora, mas você precisa puxar o barco e consertar o furo. Não siga navegando quando você percebeu que tem um furo. Chame alguém idôneo, confessa se é confissão, peça perdão se é pedir perdão. Ajuste a sua vida, não deixe o diabo com um trunfo na sua mão, porque ele vai esperar você chegar num lugar bem longe da praia para poder afundar o seu barco. Então ele vai fazer aquela água, e aí você vai lutar com aquele baldinho, não tem? Vai lutar, pega a água que entra e joga para fora, e pega, mas só que tem um furo, e continua entrando, continua. Tem uma hora que você não tem mais força para jogar água do lado de fora, para tirar a água do barco. Então essa hora é quando as pessoas se entregam e falam assim, eu não consigo lutar contra esse pecado, eu não consigo lutar contra essa situação. Então elas se entregam à tristeza, se entregam à depressão, se entregam à falta de esperança. E aí que você vê grandes potenciais, irmãos. Eu já vi nessa comunidade passar grandes potenciais, pessoas assim que você fala, meu Deus, que graça que Deus repartiu, né, com essa pessoa. Mas infelizmente não tem sustentação. Não consegue sustentar uma vida, e aí não é mérito nosso. O sustento é todo dia falar bem assim, cara, eu dependo tanto de Deus, eu sou tão ruim que eu vou pular no pé dele. É aquela criança que segura no pé do pai assim e fala, não vai sair daqui sem me levar não. É aquilo que Moisés falou, não me faça subir desse lugar se a tua presença não for comigo. Eu não quero uma palavra, eu quero a sua presença. Eu não quero um anjo, eu quero você. Ele é tudo. Não siga navegando se o barco estiver furado. Porque se ele estiver furado, a solução é parar. Não é parar de fazer, é parar para consertar, é fazer manutenção, é trabalhar os buracos. Se o seu barco estiver furado, 3 coisas podem acontecer. Você vai passar a vida tirando a água do barco. Você pode consertar o furo e você pode esperar o barco afundar. Então tem 3 atitudes aqui quando o barco está furado. Você tem que entender qual o momento e qual a situação que você está encarando. Você lutar contra aquilo que está entrando sem consertar é cansaço e fadiga. Você falar, não, eu vou consertar, puxar o barco para um lugar para consertar é outra decisão provável. E existe umas pessoas que só esperam o barco afundar, né? Só desiste, né? Desistir. Ah, eu não dou conta. Eu desisti. Ah, não aguento mais. Esse vício é mais forte do que eu. Gente, é que... eu não tenho essa experiência, mas eu já vi muitas pessoas, as pessoas que são tomadas de um vício, né? De droga, por exemplo, elas tem uma hora que elas começam a desistir delas mesmas. Ah, eu não consigo, tal. Cara, eu não consigo, mas o eu sou que é forte, nele eu posso todas as coisas, nele eu consigo. Então, quando assume o Senhor e o Salvador, é quando a pessoa começa a vencer. Seu barco está furado, não continue, pare. Vai para o estaleiro, vai para o cais, conserta o furo. Irmãos, todos nós precisamos entender. Não importa se você é líder de Y ou Z, não importa. Percebeu alguma coisa, parou, deixa assentar ali os seus pensamentos, conserta o barco. Não estou falando que é para você abandonar o serviço, é para você abandonar a teimosia de continuar fazendo quebrado. Para de continuar fazendo quebrado. Puxa para o cais, faz manutenção. A palavra manutenção, ela tem
algumas características que eu gosto. Existe a manutenção preventiva, a manutenção preditiva e a manutenção corretiva. A preventiva, a intenção é prever, né, qualquer defeito. A manutenção preditiva é uma que provavelmente vocês não conhecem, vou ler aqui. A manutenção preditiva é constituída por um conjunto de ações de controle de um determinado equipamento, garantindo a redução de falhas no funcionamento e desempenho das máquinas ou sistemas operacionais. A manutenção preditiva consegue prever prováveis erros que exigem um serviço de manutenção corretiva. Então, também, tanto a preditiva como a preventiva têm a mesma intenção. Não estou notando nada errado, mas vou dar uma olhada em tudo para ver se tudo está funcionando corretamente. Não estou vendo nada de errado, mas vou estar sempre de olho para ver se está tudo certo. Enfim, é aquela que parece que é um serviço perdido, né? Mas, irmãos, não queira entrar na corretiva, porque na corretiva já tem 3, 4 peças quebradas, né? Que vamos deixando. E a minha pergunta é, no casamento, o que está quebrado? Na vida paterna, na relação com os filhos, na relação no trabalho, na relação com os irmãos, o que está quebrado? Já quebrou? Já é um processo corretivo? Ou ainda é um processo preventivo? Quando a pessoa começa a olhar para o irmão com uma certa desconfiança, pode ter certeza que o problema não está na outra pessoa. O problema está em você, está em mim. Que quando eu olho com desconfiança para o meu irmão, é sinal que eu estou orando pouco. Porque é claro a palavra do Senhor quando diz: vocês devem amar uns aos outros como Cristo te amou. E Cristo te amou, irmãos, desse jeito aí todo torto que você é e que eu sou. Então o irmão ali, a falha dele, as coisas que precisam ainda acontecer na vida dele, é só uma questão processual. O fato de você já ter uma fé de 20 anos, você só está melhorzinho porque Jesus já passou muita água aí para tirar essa sujeira de cima de você. Então a paciência que ele teve com você é a paciência que você tem que ter com seus irmãos. E às vezes sim, ser mais enérgico, mas nunca perder o amor no processo. Tem dias assim que eu sei, né? Eu tenho 3 filhos, tem dia que eu sei que a correção com um dos meus filhos não vai ser com energia, vai ser puxando para abraçar. Porque o Espírito me alerta, não, se você fizer isso vai afastar ele de você. Então você corrige mais perto. Mas tem dias que é sentada mesmo no lombo, para poder botar na linha. Então, o que você precisa, irmãos? O que está enferrujado na sua vida? O que está precisando de lubrificação? Qualquer máquina você sabe que precisa de lubrificação. Às vezes, a preventiva aqui é só mesmo passar graxa, óleo nas juntas, para as coisas funcionar direito. Talvez não quebrou. Talvez começou só a minar um pouquinho de água. Vamos consertar, vamos passar uma resina aqui, vamos passar betume, vamos deixar o Espírito Santo selar isso. Nós não vamos deixar o mundo entrar dentro da gente. Porque a água do lado de fora é o mundo, irmãos. O mundo não pode entrar no barco. A igreja, ela está no mundo, mas ela não é do mundo, irmão. Ela está no mundo como um barquinho lá, igual a arca, o mundo morrendo, tudo podre. Mas nós estamos seguros dentro do lugar que Deus construiu para nós. E Deus construiu a comunidade de fé para você exercer aquilo que vai ser no céu e começar a treinar agora. Então, por favor, não insista com algo que está fadado, né, a dar errado. Eu já sei que está dando errado, que vai dar errado, então não vou insistir nesse lugar. Lembre-se, o fato de parar para afiar o machado não quer dizer que estamos desperdiçando tempo. Na verdade, estamos economizando energia. Porque se o machado estiver afiado, não precisaremos por tanta força, porque o fio do corte afiado economiza energia. Quer se sentir mais eficaz na sua fé, irmãos? Gaste tempo pelo menos em 3 lugares fundamentais da nossa fé: vida de oração, leitura diária,
oração e jejum. 3 não, 4. Oração não, é 3. Jejum, oração e leitura diária. Não pode faltar esses fundamentos. Esses 3 lugares é praticamente o beabá da nossa fé. Tá aí essa Bíblia. Gente, não tem jeito. Se não conhecer a Constituição, a gente vai ficar perdido nesse lugar. Então quero orar por você hoje, quero orar por nós nessa manhã, para que, se você perceber e diagnosticou aqui que alguma coisa está enferrujada na sua vida, se é o instrumento que Deus deu na sua mão, se é a sua própria vida, se é o seu barco, se é algum furo, você, pelo Espírito, vai entender e Deus vai te dar estratégia e sabedoria, com a sabedoria para poder consertar, porque a sabedoria é excelente para dirigir. Senhor Jesus, nessa manhã, Pai, nós invocamos, Pai, para que o Senhor nos ajude a entender e a perceber, Pai, aonde está, Senhor, o furo no nosso barco. Se houver, Senhor, nos ajude a perceber pelo Espírito, porque, Senhor, hoje nós estamos invocando a sabedoria para corrigir, para dirigir as nossas vidas, porque nós não queremos ficar andando a voltas, Pai, nós queremos ter um destino certo, nós queremos caminhar em direção à sua vontade, à sua palavra. Se alguém estiver aqui, Senhor, com o machado enferrujado, com a vida precisando, Senhor, de manutenção, de ser afiado, Pai, pelo Teu Espírito também, afia as nossas vidas, para que a gente não gaste tanta força, para que a gente coloque só, Senhor, a técnica, a sabedoria, o fruto do Espírito para poder desempenhar o nosso papel como pai, como marido, como esposo, como filho, como cidadão, como membros de uma comunidade. Senhor, eu sei que às vezes o nosso corpo físico cansa, mas, Pai, nos dê graça para andar em sabedoria, em fé, temor e na esperança do Espírito renovado todos os dias. Nessa manhã, Pai, nós estamos aqui para ver a nossa fé sendo renovada, porque assim como a misericórdia se renova todas as manhãs, nós queremos pegar a sua misericórdia se renovando. Renova, Senhor, sobre as nossas vidas e nos dê fôlego de vida para continuar marchando, caminhando, rompendo e vencendo, segundo o Espírito que opera em nós, para a glória, para a honra do Teu nome. Pai, eu oro, eu peço que o Espírito Santo conduza os seus filhos em vitória hoje, Pai, e que eles possam ter, Senhor, sempre olhos abertos para perceber, Senhor, toda a movimentação em sua volta, e que as suas escolhas sejam escolhas sábias, escolhas, Senhor, baseado no Espírito da sabedoria, Pai. Nós oramos, agradecemos, em o nome de Jesus, amém.